40% dos brasileiros têm algum grau de intolerância à lactose. Uma boa parte dessa população cortou de vez o queijo da dieta. Faz sentido. O queijo vem do leite, o leite tem lactose, só que não. Cientistas contabilizaram a quantidade de lactose dentro de 25 queijos. Em muitos deles, os números eram praticamente zero. Nesse vídeo, você vai entender o que acontece com a lactose dentro do queijo e como que isso muda o que você aprendeu sobre o que você pode ou não ingerir, relacionado à lactose, óbvio. Bom Venô, meu nome é Lívia, eu sou especialista em queijo e nesse canal a gente traz informação com ciência. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like ou comenta, já ajuda muito. E vem comigo para a notícia. Eu reuni 4 estudos que foram publicados em revistas científicas internacionais que relacionam queijo, intolerância e lactose. Eu vou te mostrar os números, quais são os mecanismos atrás disso, quais queijos são mais seguros para quem tem intolerância à lactose e tudo sem achismo, com ciência. A intolerância à lactose é, de uma forma simples, dificuldade de digerir a lactose, pela diminuição da enzima lactase no organismo. Todos os mamíferos, à medida que a gente vai ficando mais velho, a lactase tende a diminuir. Por quê? Porque a lactase, ela só é produzida a partir do momento que a gente tem lactose dentro do organismo. Obviamente, algumas pessoas geneticamente têm mais dificuldade em relação a isso, então produzem menos lactase ainda. Isso acaba gerando um processo inflamatório no corpo, resultando em inchaço, pode resultar em dor de cabeça, diarreia, náusea, né? Enfim. Sem lactase suficiente, a lactose não é digerida pelo corpo. A lactose tá na classificação aí do que a gente chama dos carboidratos. Ela é um disacarídeo que une galactose e glicose. Para a gente quebrar essa união, é necessário lactase. Quando isso não acontece, a lactose acaba sendo fermentada dentro do intestino, gerando aí um processo inflamatório. Isso é real e atinge muitas pessoas. No Brasil, a estimativa é que 40 a 51% da população tem uma tendência genética à hipolactasia, ou seja, menor produção de lactase. Isso varia também de acordo com a etnia, sendo que descendência diferente ao redor do mundo tem probabilidade de ter hipolactasia mais do que outros. Só que o queijo, ele não é leite. O queijo é uma transformação que acontece a partir do leite. E durante essa transformação, o teor de lactose também pode alterar. O primeiro estudo que a gente vai falar aqui foi publicado na Foods em 2021, em que pesquisadores quantificaram o teor de lactose em 25 queijos diferentes que tem denominação de origem protegida lá na Europa. Entre eles foram gorgonzola, parmigiano reggiano, grana padano, pecorino, emmental, provolone, e a maioria desses queijos tinha abaixo de 0,1 grama de lactose por 100 gramas. Esse é o limiar para ser considerado livre de lactose. Todos esses que eu mencionei foram abaixo do limite. E aí a gente precisa conversar sobre algumas partes do processo que acabam influenciando a quantidade de lactose nos queijos. A primeira é durante a coagulação mesmo e em formagem do queijo. Quando o leite coagula e vira a massa, o soro do leite se separa e fica ali na massa, em sua maioria, caseína, que é a proteína com maior disponibilidade no queijo, no leite. Quando o soro separa, a maior parte da lactose também vai embora com o soro. E aí, já separa e já diminui consideravelmente a quantidade de lactose. Outro processo que pode acontecer é a delactosagem. Alguns queijos, a gente acaba colocando água na fabricação. Isso faz com que a massa seja lavada e também diminui a quantidade de lactose no queijo. O terceiro mecanismo é a fermentação. O queijo é um produto fermentado e as bactérias ácido-láticas que
tem ali no leite, ou que a gente adiciona através de um fermento, elas consomem a lactose para sobreviver, enfim, e gera ácido lático. O ácido lático é o que dá sabor. Existem outros compostos, mas traz um sabor para o queijo, aquela acidez lática. E aí a gente pensa, principalmente, esse mecanismo ocorre principalmente em queijos maturados. Então, a partir do momento que a gente já está fazendo queijo, a gente já está consumindo aquela lactose e à medida que o tempo vai passando, as bactérias vão consumindo cada vez mais essa lactose, produzindo ácido lático. Quanto mais tempo de maturação, menor o teor de lactose. E aí, esse tempo, ele nem precisa ser muito longo, não. Existem alguns queijos que a partir de 10 dias já tem praticamente nada de lactose. Tem um outro estudo que foi publicado numa revisão no Journal of Dairy Research, que foi publicado em 2021, que fala que bactérias que estão presentes em produtos lácteos fermentados secretam beta-lactosidase, que é basicamente lactose. Elas biodisponibilizam uma enzima que o nosso próprio corpo não produz, no caso da intolerância. Um terceiro estudo, de 2025, traz que micro-organismos com capacidade probiótica específicos modulam o metabolismo do cólon e melhoram a digestão da lactose. Um quarto estudo, que foi publicado em 2025 na Nutrition Review, fez uma revisão narrativa de ensaios clínicos randomizado. E nessa revisão, eles perceberam de 14 a 15 estudos que mostraram melhoras fisiológicas com produtos fermentados de leite. Mudanças na microbiota, melhora do trânsito intestinal, redução dos sintomas abdominais, isso tudo utilizando produtos lácteos fermentados para melhorar a digestibilidade da lactose. Queijos maturados é, na prática, naturalmente livre de lactose. Obviamente, é importante que a gente olhe no rótulo e que se esse apelo estiver ali comunicando isso ao consumidor, também tem que ser comprovado. Mas lembrem-se disso, porque não é todo queijo que tem essa quantidade de lactose grande. Às vezes, um certo desconforto pode ser por outras razões e não está relacionado diretamente com a lactose. Então, esses produtos, vou dar alguns exemplos. Queijo Minas artesanal, canastra, cerro, cerrado, serras do Ibitipoca, entre serras da Piedade Alcaraça, queijo artesanal Mantiqueira de Minas, queijo artesanal de Alagoa, outros queijos, serrano, provolone maturado, são teores baixos e muitas vezes abaixo do limiar de detecção. Agora, o queijo fresco é outra história. O Minas Frescal, ricota, cottage, corage, mussarela fresca, apesar de às vezes ter uma delactosagem e uma certa fermentação, esses ainda podem ter uma lactose um pouco mais significativa. Então, cortar todos os queijos por conta de lactose e apenas baseado nisso é uma decisão incompleta. É necessário conversar com os agentes de saúde a quem você tem um relacionamento e avaliar de verdade quais são os produtos vilões e quais não são. E a gente combater a desinformação em relação aos produtos lácteos, principalmente em relação ao queijo. A maioria dos intolerantes, assim como eu, que sou jurada de queijos, consigo comer sem sintomas. Mas, obviamente, é necessário ter o acompanhamento de um profissional e entender qual é o limite. Porque, obviamente, quando eu vou para um concurso e consumo muitos queijos, eu tenho consequências também. E lembrar que os produtos lácteos fermentados podem ter um efeito positivo diante a digestão da lactose e até no sentido de prevenir outras doenças intestinais, enfim. Importante que a gente entenda que cada pessoa tem um grau diferente de lactose e o padrão ouro para se descobrir intolerância à lactose é o teste genético. Eu já fiz, eu sou intolerante geneticamente, mas mesmo assim eu consumo queijo. Claro que a minha situação provavelmente não é a sua, mas eu tive a correta orientação
informação de profissionais da saúde que estudam sobre os produtos, se mantêm informados e também com a minha contribuição enquanto paciente de mostrar outro lado desses produtos. Nenhum vídeo substitui o acompanhamento profissional. O que a ciência traz é informação, mas a decisão é individual. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, mas o principal, você já cortou queijo por conta de intolerância à lactose? Manda para alguém que sempre fala sobre isso e que precisa ouvir esse vídeo. Até a próxima, valeu! Que via semana no estupaca. Até a próxima, valeu!